Então, nas aulas anteriores dessa unidade, nós falamos de inflação, definimos, falamos rapidamente de algumas teorias importantes que explicam a inflação. Trouxemos o debate do Brasil dos anos 80 para tentar entender de onde vieram essas ideias dos choques daquela época, do congelamento de preço e outros tipos de congelamento. E, finalmente, no último vídeo, nós falamos de alguns dos planos, da sequência de planos de estabilização que aconteceram naquela época. Quem quiser olhar com mais detalhes essa história, o livro que eu recomendo é O Ordem do Progresso, que é um livro que está lá nas referências do curso e que cobre de forma bem detalhada vários períodos da história econômica brasileira. Então, lá você vai poder aprofundar melhor a discussão. O que eu quero aqui é a ideia, um conceito de combate à inflação e como ele virou realidade. Nesse curso a gente tem sempre essa técnica, vocês já repararam, eu dou o conceito e como isso vira realidade. Bom, agora nós vamos voltar para a parte de conceitos, de ideias, discutindo esse artigo sobre os fins de quatro grandes inflações. Eu traduzi o fim, agora vai ficar assim, mas o correto é os fins de quatro grandes inflações, do Thomas Sargent, é um economista prêmio Nobel, um dos grandes macroeconomistas do século XX, que lá quando escreveu esse texto, lá no começo dos anos 80, estava muito preocupado com a questão da inflação. Naquele tempo havia um risco de inflação nos Estados Unidos, então a preocupação se coloca. Então, ele vai motivar a pesquisa dele, ele vai estudar os casos de grandes inflações na Europa Central e Oriental durante o entreguerras. Os casos são famosos: Hungria, Áustria, Polônia, Alemanha, Tchecoslováquia. Aí ele vai comentar quais teve, quais não teve, por quê. Vamos fazer o contraponto. E a partir desses exemplos, ele vai tentar tirar lições sobre a inflação e como se combate a inflação. Então, essa é a ideia desses textos. Parte dos textos vão estar em inglês. Como eu disse, eu não consegui achar na internet a versão em português. Eu sei que existe, eu compartilhei com vocês a versão em inglês, mas como eu sei que vocês conseguem pesquisar essas coisas melhor do que eu, talvez vocês encontrem. A aula, obviamente, vai ser em português, então eu vou fazendo meio uma tradução instantânea, tá, meia boca, mas se vira. Tá? Eu não sei se vocês conheceram, na minha época de estudante tinha um cara chamado Falcão, era um cantor brega, e ele tinha o inglês é de ouro dele, que era a tradução palavra por palavra. Então pode ficar um pouco assim, inglês é de ouro, mas vamos lá, que a gente se entende. Então, desde do meio, de meados da década de 60, muitas economias ocidentais experimentaram crescimento persistente nas taxas de inflação. Alguns economistas proeminentes e homens de Estado estão convencidos que essa inflação tem um momento autossustentado que é resistente, teimoso, digamos assim, e que não é suscetível à cura, a resolver por medidas convencionais de política monetária ou fiscal. Um pouco aquela ideia da inércia que a gente falou, ela tem um momento próprio. Então, essas políticas monetárias e fiscais que normalmente se coloca para combater a inflação, lembra lá do FMI, lá do Baixa, elas não funcionariam. Havia essa ideia vindo lá dos anos 60. Se você quisesse usar o desemprego causado por isso, o custo de erradicar a inflação por essas políticas monetárias e fiscais, ficaria muito alto por conta do desemprego que seria gerado. Nós vamos já discutir isso, mas a economia, vocês viram a introdução à economia, é um dos princípios lá do Mankio. Existe uma troca entre inflação e desemprego de curto prazo, há quem discorde, mas a maioria da profissão parece concordar. Então, costuma-se dizer que tem uma inflação base, uma taxa de inflação básica que responde muito pouco, muito devagar, se é que responde a medidas restritivas de política fiscal e monetária. Então, se o governo aperta a política monetária, elevando juros, reduzindo quantidade de moeda, ou se ele vai fazer um ajuste fiscal muito forte, dizem esses economistas e esses homens de Estado, que o Sargent está fazendo referência, que o efeito seria muito pequeno. Essa é uma discussão muito forte aqui no Brasil, só que até hoje aparece essa ideia. Não adianta fazer isso, a inflação não vai resistir. Evidentemente, essa taxa base de inflação, essa que seria
difícil de colocar, é a taxa de inflação que as firmas e os trabalhadores estão esperando prevalecer no futuro. Tem um momento nesse processo, tem essa ideia de que ele tem um momento próprio, porque firmas e trabalhadores supostamente formam suas expectativas extrapolando o passado. Então, aquela ideia que eu falei para vocês da expectativa adaptativa, se você parte dessa ideia que firmas e trabalhadores formam expectativas a partir do passado, é natural que quando vai aumentando, você vai jogando isso para frente, criando uma inércia ou um momento próprio, uma dinâmica dela mesma. A visão alternativa de expectativas racionais, aqui entre aspas, essa visão de expectativas racionais, uma ideia de racionalidade, as pessoas não olham para trás, né? Aquela ideia de que elas não são facilmente enganadas, elas percebem o que está acontecendo, nega que tenha esse momento no presente processo inflacionário. Então, o pessoal de expectativa racional vai discordar dessa inércia, podemos dizer assim. Essa visão sustenta que as firmas e trabalhadores eles estão esperando taxas de inflação mais altas no futuro e que eles usam essa expectativa para fazer as suas disputas, né? Então você vai ter uma disputa, eu vou negociar meu salário com a UNB, meu salário vale por um ano ou mais. Então eu vou jogar minha expectativa de inflação, isso aí ninguém discute, isso é meio doido discutir. O problema é de onde vem a minha expectativa de inflação. Então, na teoria que ele está levantando, apontando que é defendida por muita gente, desde meados dos anos 60, vem do passado. Mas na teoria de expectativas racionais, não é bem assim. Nessa teoria, como as pessoas são racionais, elas observam o que está acontecendo. E elas esperam uma taxa de inflação alta no futuro, porque o governo está fazendo uma política monetária e fiscal que leva a essa expectativa. Então, a diferença é sutil, mas é importante. No primeiro modelo, ele não está pensando muito no que está acontecendo em termos de economia. Ele olha para trás e joga a projeção para frente. Aqui não. Ele observa o governo. E se ele percebe que a política monetária e fiscal não vão levar um controle da inflação, então ele diz assim, eu acho que a inflação vai ser alta. Essa diferença é fundamental nas consequências do modelo. Racionalidade em economia é sempre um ponto de debate muito forte. E a gente pode levar aulas, talvez até um curso só discutindo essa questão de racionalidade. Muita pesquisa recente, pesquisa de altíssimo nível, tem sido feita exatamente até onde dá para usar essa racionalidade tão arraigada em vários modelos econômicos. Alguns resultados mostram que tem outras hipóteses que podem ser mais interessantes, e aí aparece muito de economia comportamental, usando essas técnicas que vêm lá da psicologia, para tentar entender o fenômeno econômico. Uma outra leitura é você pensar o seguinte: é óbvio que ninguém acha que as pessoas têm esse altíssimo grau de racionalidade, do tipo, eu vou ali fazer um parcelamento, mas aí eu vou olhar a política econômica, será que o Paulo Guedes vai ficar, será que ele vai sair, será que ele vai ser substituído por um ministro gastador? Tudo isso eu vou considerar antes de comprar meu celular parcelado. Isso é óbvio que não é assim que funciona o mundo, as pessoas não fazem isso. Quem trabalha com esse tipo de abordagem, e eu sou um cara que trabalho, o que a gente supõe é o seguinte: é como se fosse. Vou tentar pegar um exemplo para vocês. Tem o FIFA Soccer, o jogo. Se você quer reproduzir o movimento de um goleiro, se você é um programador tentando reproduzir o movimento do goleiro, você vai ter que levar em conta na hora do chute a velocidade, o vento e tudo que pode afetar a trajetória da bola. E aí você vai reproduzir aquele movimento do goleiro quando o jogador bate uma falta ou um pênalti lá no FIFA Soccer. Isso quer dizer que um goleiro, num jogo de futebol, faça essas contas? Mas é óbvio que não. Se o goleiro fosse fazer essas contas, ele ia tomar o gol. Daqui que, por mais que, mesmo que seja um goleiro matemático, que saiba fazer isso tudo muito rápido, o cara bateu na bola, é gol, não dá tempo, né? Talvez nem um supercomputador consiga fazer essas contas. Então, não é que o goleiro faça isso, mas se eu quiser reproduzir o comportamento do goleiro, eu vou fazer isso. Se eu sou um engenheiro, querendo reproduzir, simular um trânsito, ali subindo para Sobradinho, tem aquela subida gigante. Se eu quiser fazer o carro parar no meio da subida, na subida, eu vou ter que saber, na minha programação, a força do motor do carro, o atrito do pneu, a inclinação da subida. Tudo isso eu tenho que saber para poder fazer o meu programinha que vai reproduzir o carro.
Também não é isso que acontece. Você vai para Sobradinho, está lá engarrafado, você vai subindo ali de pouquinho, controlando no teu carro, você não faz essas contas. Talvez alguém faça, mas é alguém bem diferente. A maioria das pessoas não faz e vai só sentindo o motor e ajustando. Então, de novo, não é que as pessoas são estritamente racionais e fazem as contas, mas elas se comportam como se fizesse. Existe alguém que, se fizesse essas contas, subiria a ladeira lá igual você, ou um goleiro que, se fizesse as contas, ele teria o movimento. Então, essa é um pouco a ideia de racionalidade que se usa em economia, não é? Quer dizer, às vezes fazem uma caricatura de que o economista acha que todo mundo é racional. Você vai para o cinema, você calcula o valor presente. Óbvio que você não vai fazer essas coisas, mas é como se eu quiser reproduzir o teu comportamento, eu faço um cara assim e ele se comporta como você. É daí que está essa ideia de racionalidade sempre tão polêmica. Há quem diga que melhor do que discutir racionalidade é tomar como uma espécie de metafísica da economia e ficar mais focado nas conclusões. Isso faz um certo sentido, porque isso aí são teoremas, a gente pode mostrar. Praticamente qualquer comportamento que você imaginar, eu consigo criar um modelo racional que gere aquele comportamento. Então, melhor do que discutir se aquilo está sendo feito por racionalidade ou por outra razão, é tentar ver as consequências das hipóteses que levam aquele tipo de modelo e comportamento. Né? Essa é uma discussão mais, digamos assim, abstrata, mas é importante para a gente não ficar trabalhando, pensando em caricatura e coisa do tipo. Bom, então vamos voltar aqui para o Sargent. Então, mais ainda, a taxa de inflação atual e a expectativa das pessoas sobre as taxas de inflação no futuro parecem responder devagar a ações isoladas de política monetária ou fiscal restritiva que são vistas como temporárias, desvios temporários sobre o que é o comportamento de longo prazo do governo. Então, eu suponho um governo que ele tem um déficit público crônico. Imaginem que existe um país, não existe esse país, mas eu pego o Brasil. O Brasil tem um déficit público, ele está lá com o déficit dele, de 5, 6 anos para cá, inclusive déficit no conceito primário, ou seja, mesmo que você exclua os juros, o Brasil continua em déficit. Então ele tem uma política, digamos assim, de longo prazo que não é equilibrada. Aí o governo diz, esse ano eu vou fazer um ajuste. Esse ano, muito especialmente, eu ganhei a eleição no passado, estou no meu primeiro ano, vou fazer um ajustezinho. Se isso for percebido como um ajuste temporário, que depois volta ao normal, não vai ter efeito sobre racionalidade. As pessoas vão ver que isso não pega. Por isso que o ajuste tem que passar a ideia, as pessoas têm que acreditar aquele ajuste como uma guinada permanente. Se for uma coisa transitória, de curto prazo, não muda a expectativa da pessoa no paradigma de expectativa racional. Então, se o governo faz uma pequena política, não vai ter efeito, dando a impressão que é o mesmo tipo de coisa que acontece lá no adaptativa, mas por razões diferentes. Não é que as pessoas estão extrapolando o passado, é que a política não parece ser tão consistente. É por isso que, por exemplo, os defensores do teto de gasto brigam tanto para dizer, não, tinha que ser na Constituição, tinha que ser uma coisa difícil de mexer, exatamente para as pessoas entenderem que não era um esforço temporário, e sim uma mudança na política do governo. Né? Então, um cara que pensasse como Sargent ia ter esse tipo de argumento. Então, a inflação apenas parece ter um momento próprio, né? Uma inércia. Ela parece que tem. Você olhando, você jura que tem, mas não é isso. O que acontece na realidade, as pessoas acham que a política é que tem essa vida própria. E como a política tem uma vida própria e não está sendo alterada, a coisa acaba andando. Essa é a visão do Sargent. De fato, a política de longo prazo, de andar com grandes déficits e criar dinheiro a taxas muito altas, que coloca esse momento na taxa de inflação. Então, de novo, é sutil. A discussão era, olha, a inflação tem uma inércia, ela se autoalimenta. E ela se autoalimenta porque as pessoas projetam o passado. E o Sargent está dizendo, não é bem assim. Ela parece que se autoalimenta. E ela parece que se autoalimenta porque as pessoas projetam que a política vai continuar a mesma. Mas se as pessoas não projetarem isso, pode ser diferente. Não é que elas estão projetando o passado, elas estão pensando a política e tentando enxergar se vai ou não ocorrer uma mudança
na política econômica. De novo, por isso que declarações de presidente de Banco Central e de Ministério da Fazenda às vezes são tão... as pessoas levam tão a sério, porque elas querem saber qual a política econômica que está sendo implementada no governo. Uma implicação dessa visão de expectativas racionais que ele tá defendendo é que a inflação pode ser parada muito mais rápido, é muito mais fácil parar uma inflação do que os advogados da inércia, né, do momento, sugerem. Então, as estimativas que eles fazem lá, partindo dessa ideia de extrapolação do passado, sugerem que é muito difícil parar a inflação. Então, eles estimam o tempo e o custo de parar a inflação, quer dizer, tanto você vai perder de produto parando a inflação, 220 bilhões de dólares, isso escrito em 82, né? Tudo bem que a inflação dos Estados Unidos é baixa, mas existe. Para cada ponto percentual de inflação. E ele está dizendo que essa estimativa é errada, esse altíssimo custo de parar a inflação. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser fácil. Só está dizendo que não vai ter esse custo desde que seja feito com a mudança de política. Pelo contrário, vai exigir mais ainda, a restrição fiscal e monetária vai ter que ser ainda mais dura, porque vai ter que convencer as pessoas. Vai pedir uma mudança de regime, tem que ter uma mudança abrupta no regime de déficit de política monetária, e essa mudança tem que ser amplamente crível, as pessoas têm que acreditar nela. Então, não basta você dizer, não, eu vou fazer um ajuste fiscal, eu vou controlar aqui a política monetária. Não, tem que ser uma coisa forte que convença as pessoas. De novo, o exemplo recente, talvez mais interessante, de mudança de política é o teto de gastos, onde você constitucionaliza, espero ter acertado, a política fiscal. Ela agora está na Constituição. O limite de gasto do governo brasileiro é uma cláusula constitucional do Brasil. E isso, naturalmente, dá um sinal forte. Não é que o governo anunciou, olha, daqui para frente o gasto vai ter um limite, mas eu mudo quando eu quiser. Não, está na Constituição. Se o governo quiser mudar, ele vai ter que mudar a Constituição. Não é trivial, pode ser que consiga, mas não é algo trivial mudar a Constituição. Essa ideia do Sargent justifica esse tipo de medida que convença as pessoas. O importante é convencer as pessoas. Enquanto existem muitas diferenças nos detalhes, nas experiências que nós vamos discutir, que é a Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha, essas hiperinflações elas têm diferenças, existem alguns fatores comuns que vale a pena considerar. Entre eles, a natureza da política, do regime de política fiscal é vigente em cada hiperinflação. Em cada um dos países, todos eles, né, tiveram grandes e persistentes déficits na conta corrente. Todos eles. A conta corrente a gente discutiu lá na primeira unidade, a parte externa. A natureza de medidas deliberadas e drásticas na área fiscal e monetária para acabar a hiperinflação. A velocidade quase imediata que o nível de preços e a taxa de câmbio se estabilizou. E uma subida muito grande, high powered money supply, num dinheiro. Depois nós vamos discutir melhor esses conceitos. Nos meses e anos depois da inflação parar. Isso é importante porque a gente tem uma ideia de que se emitir moeda vai gerar inflação. E a gente viu a teoria quantitativa que defende esse tipo de ideia. Mas se você olha com mais cuidado, e o Sargent vai chamar muita atenção disso lá na frente, isso depende um pouco da moeda que você está emitindo. Se você está emitindo uma moeda que tem lastro, e esse lastro, nós vamos já falar sobre qual pode não ter inflação. Agora, se você está emitindo uma moeda para cobrir déficit público sem base nenhuma, aí que a coisa pega. Isso vai aparecer nesses exemplos, tá certo? Então você tem déficits fiscais grandes, você tem medidas drásticas de política fiscal e monetária para acabar a inflação, e a estabilização do nível de preços e do câmbio é muito rápido, e você tem essa entrada de moeda nos meses e anos seguintes. A questão central dessa discussão toda
para resumir um pouco. Se as pessoas formam expectativa olhando para trás, aquela ideia de olhar o passado e extrapolar, reduzir a inflação por meio de política monetária e fiscal pode ter um custo muito alto. Você vai fazer a política, você vai implementar, mas as pessoas não vão mudar de comportamento porque elas estão olhando para trás. Nesse caso, pode ser melhor conviver com inflação alta do que tentar reduzir a inflação. Se o custo for alto demais, pode chegar a essa situação. Por outro lado, se as pessoas olham a expectativa olhando para frente, ou seja, olhando o que está acontecendo e tentando projetar o futuro, dada a limitação de informação e tudo isso, o custo de reduzir a inflação por meio de política monetária e fiscal não precisa ser tão alto. Porém, a manutenção do controle da inflação exige disciplina e compromisso de longo prazo do governo com políticas consistentes com inflação baixa. A pergunta é: como acreditar no governo? Como que um governo faz para convencer as pessoas a acreditarem nele? Nós não vamos trapacear. É essa a questão que está por trás aí da nossa discussão. Como acreditar em um governo? Bom, vamos fazer uma pausa na discussão, vamos fazer uma pausa e vamos fazer aqui um conceito que eu falei muito dessa ideia de inflação, desemprego, o custo de inflação é muito alto. Vamos botar na mesa de onde veio essa ideia para não ficar tão maluco. O conceito é chamado curva de Phillips. É um artigo clássico, o economista William Phillips, ele estimou a relação entre variação do salário nominal e desemprego no Reino Unido, entre 1861 e 1957. O resultado foi publicado em Phillips em 1958, foi que existe uma relação inversa entre o aumento dos salários nominais e a taxa de desemprego. Nós estamos falando dos anos 50, né? Que nem hoje que fazer essas regressões é fácil não, viu? Você pega os dados na internet, desce, joga num software livre, aperta pá, joia. Não, naquela época era difícil a Bessa fazer essa análise, ele fez e realmente teve um impacto muito forte. E a relação que ele encontra é essa, uma relação inversa entre aumento de salários nominais, e aqui nominal é importante, porque salário real, é óbvio, você tem toda a relação é real, mas a ideia de que o salário nominal afeta o emprego é uma novidade, ou pelo menos tirou um pouco o eixo do debate, colocou uma discussão em outro nível. Então a justificativa de Phillips foi que em períodos de expansão a demanda por trabalho aumenta, elevando os salários nominais. O contrário ocorre em períodos de recessão. Com o passar do tempo, a curva de Phillips passou a ser vista como uma relação inflação, não apenas inflação de salário e desemprego. Então, ao invés de olhar só o movimento dos salários nominais, passaram a olhar o nível de preço. Várias versões da curva de Phillips foram apresentadas por alguns dos mais influentes macroeconomistas do século XX. Tem um monte de versão. Tem curva de Phillips de um tipo, tem do outro, tem do outro. Se vocês entrarem nessa discussão, vocês vão ver curva de Phillips que não acaba mais. O debate a respeito da natureza entre essa relação de inflação e desemprego segue firme e forte nos nossos dias. Ele não acabou no século XX, não. Ele continua. Alguns vão dizer para um lado, outros vão dizer para o outro. Outros vão dizer o seguinte: existe a relação estatística, mas ela não tem causalidade nenhuma, não é uma coisa que causa outra. Aquelas correlações espúrias que a gente fala. Você quer, tem um ator lá que quando estreia filme dele aumenta afogamento, sorvete dentada de tubarão. Tem umas correlações assim famosas na internet que existem, mas não quer dizer muita coisa. Outros vão dizer que não, que tem sim uma relação de causalidade e que o governo pode usar isso para, por exemplo, diminuir a inflação ou o desemprego. Geralmente o governo vai usar isso vai aceitar a inflação para diminuir o desemprego. Mas pode ser o contrário, ou seja, tem uma escolha aí dentro e que o governo pode mexer essas alavancas, né? Outros vão dizer que não tem. Então, é uma discussão que continua firme e forte. Bom, só para ilustrar para vocês, essa aqui é a curva de Phillips. Eu peguei dados do Reino Unido de 1861 a 1913 e estou olhando o logaritmo da variação do salário nominal. Isso é uma relação inversa, bem claro, né? Variação no desemprego, tudo em log, e variação no salário nominal. O que eu quero que vocês vejam é uma relação inversa, está aqui o sinalzinho negativo, tudo como tem que ser. Aqui eu estou fazendo com nível de preços, então em vez de variação do salário nominal, que tinha aqui, tem nível de preço. Também, reparem, inclinaçãozinha negativa, tudo arrumadinho, o sinal é negativo. Então, essa ideia de curva de Phillips. Bom, se nós pensarmos numa variação mais moderna da curva de Phillips, como eu disse para vocês, existem muitas alternativas de curva de Phillips, mas essa é uma base, assim, um curso de graduação, essa é uma versão que a gente discute, ela não é tão ruim, não.
Essa versão que eu estou discutindo é um pouco diferente lá do Phillips, né? O Phillips é variação no nível de preços e desemprego. Aqui eu estou botando uns temperos, mas, de novo, isso foi fruto de muita discussão da área de macro. A ideia é que a inflação Pi é uma inflação, ela depende da expectativa de inflação, E de PT, então a expectativa de inflação, menos beta, que é um parâmetro, U é o desemprego e o N é o que a gente chama de desemprego natural. É aquela taxa de desemprego que não depende da política econômica. Quer dizer, a qualquer momento, se o cara brigou com o chefe é flamenguista e ele é vascaíno, os caras brigaram, o cara saiu do emprego, então mudou de cidade. Isso acontece o tempo todo. Então tem uma taxa de desemprego natural da economia que não depende da inflação. Eu estou chamando ela de UN. E finalmente V, esse V estilizado aqui, bonitinho, tá aqui, apareceu. Esse V é um choque estocar aleatório, acontece, né? Pá. A gente está vivendo então é fácil visualizar o que é um choque na economia, uma coisa que ninguém esperava. Mas não precisa ser tão drástico quanto a pandemia que nós estamos vivendo. Você pode imaginar um aumento súbito de preço, porque teve uma geada que destruiu safra, choques que vão acontecendo. Então essa é uma versão usada de curva de Phillips. Então a inflação depende da expectativa de inflação, de quantas pessoas acham que vai ser a inflação. A expectativa depende da diferença entre a taxa de desemprego e essa que seria natural, seria a normal da economia, e de um choque. A questão central que pega um pouco aquilo que o Sargent colocou, é como eu determino a expectativa de inflação. Se eu estiver imaginando que a expectativa de inflação para hoje, para esse ano, é a do ano passado, então assim, qual vai ser a expectativa de inflação para 2020? Aí eu digo, não, é mesmo do ano passado. É claro que está muito simples aqui, eu posso mudar, mas a lógica não vai alterar muito não. Aqui é aquela ideia do cara que olha para trás. Minha expectativa de inflação olha para trás. Olha para trás. As expectativas adaptativas, eu estou projetando o passado. Se eu supor que foi isso e substituir aqui, onde tem E de PT, a inflação esperada, eu vou botar a inflação do período anterior, e fizer uma mudancinha no termo, só botando esse para cá, eu tenho um resultado interessante. Mas deixa o choque de lado, porque a gente não sabe se o choque vai ser bom, vai ser ruim, então deixa ele quieto. E o que eu estou dizendo é o seguinte: se a taxa de desemprego for menor do que a natural, ou seja, supõe que a taxa natural de desemprego é 5%, se eu fizer uma taxa de desemprego de 3%, como tem um menos aqui na frente, menos com menos dá mais, na ausência de choque, PT menos 1 é maior que zero. E isso é importante, porque aí o desemprego baixo, o custo dele não é inflação mais alta, é inflação crescendo. Esse tipo de abordagem chama versão aceleracionista da curva de Phillips e associada a Milton Friedman, que é um economista famoso, liberal, monetarista e tal. E ele diz o seguinte: o preço de manter o desemprego baixo via política monetária não é a inflação mais alta, é a inflação crescente. Enquanto tiver a taxa de desemprego for menor que a natural, a inflação está subindo, até onde for. Vale o contrário. Se você quiser que a inflação caia, você vai ter que manter a taxa de desemprego acima da taxa de desemprego natural. E aí a taxa de desemprego acima, a inflação começa a cair. Até quando? Até onde for o objetivo do governo. Mas aqui fica claro, quanto maior a inflação, mais difícil ajustar a inflação depois. Né? Porque vai ter que passar mais tempo, então vai ter que fazer um desemprego maior para poder trazer a inflação para onde o governo queira que fique. Na expectativa racional, desculpem, é diferente. Eu estou supondo aqui que a formação de expectativa do cara é a inflação que vai ser mais um erro, um choque, um termo de erro, porque acontece. Acontece. Eu estou supondo que esse cara é um cara muito racional mesmo e muito bem informado, ele sabe o que está acontecendo. Eu posso flexibilizar essa hipótese, posso botar mais confusão aí, botar umas expectativas condicionais, em conjunto de informação, mas, de novo, vai criar um monte de confusão e não vai aqui na minha leitura simples para entender o que está acontecendo. Então, essa é a versão mais simples de expectativa racional, essa é a versão mais simples de expectativa adaptativa. Nessa versão simples, isso aqui é também um choque, a inflação vai ser inflação mais choque, menos beta UT menos UN mais V. Passa esse termo para cá. Ora, a flutuação do desemprego aqui vai ser esses dois choques. Então,
não tem uma relação direta entre desemprego e inflação, mesmo que estatisticamente tenha, e o Robert Lucas, outro economista importante, também prêmio Nobel, vai mostrar que é possível que essa relação exista estatisticamente, mas não tenha causalidade nenhuma, é um artigo clássico dele, mas o importante é que essas variações do desemprego não vão depender da inflação, não tem essa diferença da inflação. O desemprego vai depender de choques que envolvem expectativas de inflação, mas não é diretamente por conta da política de inflação ou não. Então, aqui é uma maneira de resumir essa discussão. Para quem gosta de equaçõezinhas, é um resumo da discussão. Bom, vamos voltar agora para o Sargent. Terminou minha pausa, só queria que vocês entendessem de onde vem esse termo curva de Phillips, essa relação inversa entre inflação e desemprego, e entendesse um pouco as implicações da curva de Phillips dependem de hipóteses sobre expectativa. E, infelizmente, eu não posso dizer, resolvemos o problema da expectativa. Muita gente trabalha com expectativa racional, eu creio que seja o tipo de hipótese mais utilizado em modelos macroeconômicos, mas tem gente, e está avançando muito, essa ideia de outras abordagens para comportamento, em particular economia comportamental. Aqui no nosso departamento, nós temos um professor, o decano da nossa área de macro, nosso professor sênior, professor Joaquim Andrade, que tem trabalhado com essa questão de essa ideia comportamental em macroeconomia, tem uns resultados legais. Eu não estou trabalhando com isso, mas se alguém tiver interesse depois, quem for aluno aqui do departamento, procurem o professor Joaquim Andrade. Bom, então vamos lá, voltar agora para o texto do Sargent. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam no padrão ouro. Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele tinha uma referência da moeda com ouro. Nós já conversamos sobre isso, sobre essa relação de padrão ouro, lá na unidade 1, eu acho. O governo dos Estados Unidos estava pronto para converter $1 numa quantidade específica de ouro sob demanda. Então você chegava lá com dólar e dizia, eu quero trocar meu dólar por ouro, e estava tudo certo, o governo tinha esse compromisso. Só para simplificar, depois da guerra, nós estamos falando do entreguerras, por isso que a gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial também foi estabelecido um padrão ouro, e nós já discutimos isso, os Estados Unidos abandonou esse padrão ouro lá nos anos 70, lá quando depois teve choque do petróleo e tudo isso. Se você pegar a unidade sobre milagre, eu acho, o vídeo sobre milagre, nós estamos falando disso lá. Mas aqui é da Primeira Guerra, essas hiperinflações aconteceram na Primeira Guerra. Então, imediatamente depois da guerra, a Hungria, a Áustria, a Polônia e a Alemanha não estavam no padrão ouro. Na prática, a moeda dele era Fiat, que é uma expressão usada em português também, é uma moeda ou sem base. Isso é uma moeda que não tem lastro nenhum. Não tem nenhum lastro. Se você tem um real, qual é o lastro do real hoje? Formalmente, legalmente, nenhum. Você não tem um lastro. Você não pode chegar com um real no Banco Central e dizer, olha, eu quero tantos dólares ou eu quero tanto de ouro por conta do meu real. Tem uma lei ali dizendo que eu tenho direito. Não tem lei, não tem compromisso, não tem nada. Você tem a moeda, essa característica da moeda. É uma moeda fiduciária sem nenhum tipo de lastro, pelo menos formal. Os governos desses países, então, recorreram a imprimir um monte de moeda também sem lastro nenhum, para financiar o déficit desses governos. Os governos estavam com déficits grandes, teve a guerra, eram países que estavam com problema, eles perderam a guerra, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha foram os grandes derrotados da Primeira Guerra Mundial, e a Polônia sempre se ferra nessas guerras, então eles estavam com problemas muito sérios na mão, e eles resolveram começar a imprimir moedas sem nenhum lastro, sem nenhum tipo de referência para cobrir esses déficits. E foi feita numa escala tão grande que levou a uma grande depreciação, levou a uma depreciação das moedas desses países de proporções espetaculares. Foi um fenômeno assustador. Esse artigo, o artigo do Sargent, vai focar nas mudanças deliberadas de política que cada um deles, Hungria, Áustria, Polônia e Alemanha, fizeram para acabar com a hiperinflação. E a escolha deliberada de política da Tchecoslováquia, que foi feita para evitar a inflação em primeiro lugar. Então, como eu disse, 4 inflações e um caso de não inflação. E aí vão olhar o que aconteceu em cada um deles. As hiperinflações, cada uma terminou restaurando ou virtualmente restaurando a conversibilidade da moeda
para dólar ou o equivalente em ouro. Então, uma coisa que aconteceu em todos esses casos foi isso: as moedas passaram a ter uma referência em dólar ou ouro. Como é que é esse negócio de ouro? Como é que funciona esse padrão ouro? Bom, a ideia é o seguinte: o governo emite moeda e outros títulos que podem ser convertidos em ouro sob determinadas condições. Por exemplo, os pedidos dos detentores, os detentores da moeda podem pedir. Chegar lá e dizer: eu quero o ouro. Desde que essa conversão seja crível, as pessoas acreditem que essa conversão vai acontecer, as pessoas podem aceitar reter esses títulos a seu valor de face. Então, desde que eu acredite que eu vou poder transformar minha nota de moeda, seja lá qual for, em ouro, tudo bem, eu aceito essa moeda porque ela volta em ouro. Bom, os governos não mantêm 100% do valor desses ativos em ouro. Então, isso não acontece. Quer dizer, para isso funcionar pianinho, suave, direitinho, o governo teria que ter, para cada título ou moeda emitida, se moeda é um título, né? Para cada título emitido, ele tinha que ter o equivalente em ouro guardado em algum lugar. Mas ele não tem. Vivam com isso. O banco não tem o equivalente lá do dinheiro que a gente bota lá. Ele usa o dinheiro para outra coisa, o governo não guarda essas quantidades de ouro. Então, o valor do ativo de ouro. Então, o que realmente garante a moeda e a dívida do governo é a confiança que o governo vai manter uma política de gastos e arrecadação capaz de manter a dívida sustentável. Quer dizer, é achar que o governo vai controlar lá seus gastos, seus impostos, de tal maneira que a dívida dele não vai explodir fora de controle. Porque se isso acontecer, não vai ter título ou moeda suficiente para todo mundo correr e pegar seu ouro. Essa é a ideia. Mesmo num regime padrão ouro, é importante que tenha esse equilíbrio no lado fiscal, tenha uma política sustentável. Não quer dizer que não pode ter déficit. Aqui o pessoal faz confusão às vezes. A ideia, eu não estou dizendo que a política não pode ter déficit nenhum. O que tem que dizer é que a dívida, ou seja, o acumulado dessas diferenças de receita e despesa, ela tem que ser sustentável, ela não pode explodir. Ela tem que ela pode até estar crescendo, mas sob controle. Mal comparando, um cara está te pedindo dinheiro emprestado, você está de olho nele. Se ele tiver, mesmo que ele esteja endividado, se tiver mais ou menos equilibrado, você vai deixando. Na hora que você perceber que esse cara vai te dar um calote, que ele não tem como pagar a dívida, você não aceita mais promessa nenhuma dele. No governo, a promessa seriam esses títulos, essas moedas. Em 1920, Keynes, o próprio Keynes, já alertava que não é o tamanho das reservas de ouro que garante a capacidade do governo manter a convertibilidade. Então, Keynes, em 1920, estava dizendo isso. Não é o tamanho das reservas. O que determina é a política fiscal. Essa ideia de que tem que ter algum tipo de equilíbrio na política fiscal que evite o descontrole. E insisto, mas Keynes achava que tinha que ter equilíbrio? Não, ninguém está falando de equilíbrio aqui. Ninguém está falando de equilíbrio no sentido de não pode ter déficit. Não. O que está se falando é que déficit ou superávit, eles vão se alternar, eles vão acontecer, e o importante é que seja sustentável. E o conceito aqui é frágil mesmo. Sustentável no sentido que a sociedade acredite que essa dívida não vai sair de controle e ficar inviável. Por isso que o que de fato importa não é o déficit atual, não é olhar o déficit do ano. O que importa é o valor presente dos déficits esperados para os próximos anos, ou seja, o que vai acontecer no futuro, a soma desses déficits em valor presente, óbvio. Por isso que, por exemplo, você tem uma pandemia, o governo entra gastando muito, as pessoas dizem, cadê o governo está gastando? Não disse que o governo não podia gastar? Bom, ele pode, porque há o entendimento que esse gasto é excepcional. Não é um gasto que vai permanecer. Como é um gasto excepcional que não vai continuar, então há a ideia de que ele não vai tornar a dívida explosiva. Ele pode até tornar, se a taxa de juros estiver alta. No caso do Brasil, a gente está conseguindo, por enquanto, manter a taxa de juros baixa. Mas aí é outra história. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível você ter uma situação dessas e desde que não seja percebido que esse déficit vai se perpetuar, a coisa dá para controlar. Daí a apreensão de alguns economistas que algumas desses gastos se tornem permanentes. Se você olhar, em vários momentos a equipe econômica repetiu: esses gastos não são permanentes, eles são temporários, eles são provisórios, eles são momentâneos, porque é para ter essa ideia de que não vai afetar. Vai afetar a dívida, óbvio, não tem como não afetar,
mas não vai tornar a dívida insustentável. Esse é um ponto importante. Agora, voltando para o literal lá do texto. Isso aqui está literal, é o texto 82. De acordo com essa visão, o que importa não é o déficit corrente, de 82, para ser o dinheiro que eu inventei agora para impressionar vocês. Se vocês pegarem, está lá. O que importava não é o déficit atual, mas o valor presente dos déficits futuros. O governo é como uma firma que a expectativa de receita são as taxas que ele vai coletar, né, os tributos, a arrecadação futura dele. Então, é um pouco essa ideia que está colocando. O valor do débito do governo era para uma primeira aproximação igual ao valor presente do atual e dos futuros saldos do governo. Então, no padrão ouro, um governo tem que honrar seus débitos, suas dívidas e não pode entrar em financiamento inflacionário, mesmo no padrão ouro. Bom, agora vamos falar de regime de política, que é essencial também lá, nós fizemos aquela introdução. Sempre que ocorre uma mudança na estratégia do governo, isso é o regime, agentes privados mudam suas regras de decisão para escolhas de consumo. É consumo aqui, às vezes é porque eu estou trazendo do inglês e traduzindo, aí fica esses termos esquisitos. Mas muda suas regras de decisão para escolhas de consumo, investimento, carteira e etc. Isso ocorre porque os agentes econômicos estão sempre em busca do melhor para ele. Então, se o governo mudar a estratégia, vai ter uma mudança nessas regras de consumo, investimento, carteira. Não adianta o presidente chamar o patriotismo do mercado. O mercado não está olhando para isso, ele está olhando para o melhor para ele. Então, ele olha as regras e se adapta às regras. Vamos lá, o Sargent falando. Trabalho recente em dinâmica macroeconômica descobriu, né, o seguinte princípio geral. Sempre que há uma mudança na estratégia do governo ou no regime, agentes privados, pode-se esperar que os agentes privados mudem suas estratégias ou regras para escolher consumo, investimento, as carteiras e etc. As carteiras de investimento, etc. A razão para isso é que os agentes privados se comportam de forma egoísta ou pelo menos seguindo um propósito. Se não gostar do selfish aí, pelo menos eles têm um propósito. De tal maneira que não é um comportamento aleatório, você tem um propósito aí no seu comportamento. Então, quando o governo muda a sua estratégia, muda a política, muda o regime, os agentes privados normalmente acham que é o melhor interesse deles mudar também. Essa é a ideia. Então, se hoje o governo tem uma estratégia de juros, o juros está baixo e o governo está dizendo que vai manter o teto de gastos. Então, está aí um desenho. Os agentes privados estão tendo um comportamento. Se o governo mudar, os agentes privados vão mudar o deles. E isso é um problema, porque se os agentes privados vão mudar deles depois da mudança do governo, o passado então não é um guia tão bom. Porque a decisão do passado aconteceu sob o regime anterior, tanto do privado quanto do público. Esse é um problema que o Sargent e o Lucas, que eu já falei para vocês dos dois, eles batem muito disso. O problema de você ficar querendo olhar o passado para projetar é que quando tem mudança de estratégia, seja do governo, os agentes privados mudam as próprias. E esse novo mundo que vai surgir, novo normal na expressão da moda, ele tem estratégias diferentes, as reações são diferentes. Então, é aí a justificativa do Sargent de por que está montando o argumento dele de por que olhar para trás é complicado. Como as regras de decisão de famílias e empresas mudam com a mudança do regime econômico, previsões feitas sobre a hipótese que a regra de decisão são constantes perdem validade quando de uma mudança no regime de política econômica. Então, você tem um regime, mudou de regime, as previsões daquele regime não valem mais, porque mudou a regra do jogo. O jogo agora é outro. O jogo agora é outro jogo, outras regras. Aquilo que valia antes deixa de valer depois. Trazer um exemplo recente. Num certo momento do ano passado, o Paulo Guedes disse, mudou o regime. Antigamente nós tínhamos um regime de juros altos, moeda real valorizada. Agora mudou meu regime. Meu regime agora vai ser juros baixos e o real vai desvalorizar. Tudo bem, é direito do governo mudar o seu regime. Agora, isso gera uma questão de que o que valia até a mudança de regime deixou de valer. Nós vamos ter que entender ainda a economia brasileira nesse novo regime. O que é difícil, porque mudou mais ou menos ano passado e
Já vinha mudando aos poucos, mas ano passado que mudou mesmo, e esse ano veio uma pandemia, e aí mudou foi tudo, entendeu? Então, nós vamos demorar um pouco mais para entender melhor esse momento da economia brasileira, já que houve essa mudança de regime. Agora, no texto original, por essa razão que eu estou falando, das mudanças de regime, que ele falou lá também, daqui no texto original. Se quiserem ignorar o que eu estou dizendo e ficar no Sargent, é só ver a parte em inglês. Então, por esta razão, as previsões feitas nas hipóteses que as relações vão ficar constantes, elas não devem ser consideradas. Aquela estimativa, né, ele está incomodado com aquela estimativa de que 1% de redução da inflação vai custar 220 bilhões de dólares do PIB, e isso lá nos anos 80, é um exemplo dessa predição furada. Essa previsão que não é boa, porque mudou o comportamento. Se o governo mudar o regime para combater a inflação. Quando uma mudança importante de regime ocorre, a dinâmica da macroeconomia vai prever que todo o padrão de correlação entre as variáveis vai mudar em maneiras quantitativas importantes. Então, se você dizia, um aumento do câmbio de 1% tem esse efeito na inflação, num regime esse efeito é 1, em outro regime esse efeito é outro. Num regime, um corte de gastos de 1% tem um efeito. No outro regime, o efeito é diferente. Se uma maneira, não existe certeza aqui, estou falando uma leitura possível, por exemplo, para explicar a queda de inflação e juros pós 2016, é que a chegada do governo Temer trouxe um novo regime. E esse novo regime fez com que as pessoas esperassem juros menor, mesmo sem uma queda drástica no gasto público. Mudanças de regime importam, é a ideia do Sargent. Pois, gente, eu vou parar aqui esse vídeo na parte conceitual. No próximo eu começo com os casos das 4 grandes hiperinflações.